Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, iniciando o estudo do novo caderno, a nossa aula serão as aulas 1 e 2, e com isso nós trataremos nessas aulas a respeito das funções da linguagem. Funções essas que são importantíssimas para o estudo não só da gramática, mas também fazendo a incrementação dentro da proposta textual, já que o livro lhe traz para a gente o estudo da gramática, permeando o texto. Então, há essa importância de se enfatizar todo o conhecimento, todos os assuntos dentro do texto, tá? Com base nas funções da linguagem, nós temos aqui, não podemos falar em linguagem sem falarmos a respeito da teoria da comunicação. E quando nós falamos da teoria da comunicação, nós trazemos à tona os elementos da comunicação e, consequentemente, a função da linguagem. Toda vez que você está diante de uma proposta textual, é necessário que você observe todas as instruções, o que realmente a proposta está exigindo de você, e com isso fazer a aplicação de tudo o que você aprendeu e conhece para fazer essa construção textual. Para viabilizar o processo comunicativo, o emissor recorre aos códigos. São sinais representados pela fala, pela escrita, por gestos, desenhos e etc. Eles transmitem uma mensagem ao receptor por meio de um canal em um contexto, com funções e objetivos específicos. Então, quando você está diante da proposta textual, você vai estudar justamente isso. Qual é a finalidade do texto? Qual é a proposta? Qual é o objetivo? O que eu preciso fazer para que eu sinalize realmente de que forma é que todo o meu texto será construído obedecendo às normas, às instruções e tudo que eu aprendi. E aí nós vamos passar para a questão realmente da comunicação. Quando ocorre comunicação? Quando não ocorre? Quando eu falo de comunicação, eu não estou falando somente da oralidade. Eu também estou me remetendo à escrita, porque a grande dificuldade que os alunos encontram é realmente em organizar as suas ideias em um papel, certo? E eu trago aqui os elementos da comunicação: referente, mensagem, destinador, contato, código, destinatário. Então, cada um desses elementos aqui são de extrema relevância para que ocorra a comunicação. Se faltar qualquer um deles, pode ser que a comunicação fique comprometida, certo? E a partir disso, cada um deles vai se pautar em cima de uma função da linguagem. Então, dependendo do que você queira estabelecer, você vai estar em sintonia com uma dessas funções. O referente vai estar em sintonia com a função referencial ou denotativa. O destinador vai estar aí diante da função expressiva ou emotiva. A mensagem diante da função poética. O contato diante da função fática. O código diante da função metalinguística. E o destinatário diante da função conativa ou apelativa, certo? Agora nós veremos cada um deles em formato de revisão. Dentro dos elementos da comunicação, nós temos o emissor ou destinador, tá? Deve-se observar essas duas nomenclaturas que há aí diante do nosso estudo. Alô, amigos da Globo, muito boa noite. Galvão Bueno é o emissor ou destinador, certo? É ele quem emite todo esse parecer que nós acabamos de ler. O receptor ou destinatário. Caro Claudemir, receptor ou destinatário. Preciso que você me ajude a resolver o problema com o meu computador. Você poderia passar aqui amanhã? Grato, João. Então, João envia a mensagem a Claudemir. João é o emissor ou destinador e Claudemir é o receptor ou destinatário. Então você precisa estar atento a quem escreve, a quem recebe e de que forma tudo isso ocorre. Diante ainda dos elementos, nós temos o código. Língua oral ou escrita, gestos, desenhos, sons, cores, placas e etc. utilizados para a transmissão de mensagens.
Quando você está diante do semáforo, não tem nada escrito, você vai perceber o que você vai executar de ação mediante a cor que aparecer. Vermelho, pare. Amarelo, atenção. Verde, siga. Então, a partir disso, você realmente estabelece um objetivo, uma finalidade diante das cores que são mostradas para nós. O canal de comunicação, voz, ondas sonoras, sirene de viatura, microfone e outros meios físicos que conduzem a mensagem. Então, por onde é que o canal da comunicação vai ocorrer? É por meio de mensagem? É realmente por meio de uma placa? É por meio de mensagem de WhatsApp? Então, você precisa estar realmente visualizando de que forma vai ocorrer todo esse procedimento por causa do canal, tá? Depois nós temos a mensagem, que por exemplo, nós temos aqui o poema Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Então vocês observam que é toda uma mensagem construída em cima de um contexto, ok? E aí olha só. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, se vocês forem observar, tudo isso daqui tem uma construção, tem um contexto, tem um emissor, tem um receptor. Então, ele está aí dentro dos elementos da comunicação. Referente ou contexto, nós vai invadir sua praia. Daqui do morro dá para ver tão legal que acontece aí no seu litoral. Nós gostamos de tudo, nós queremos mais, do alto da cidade até a beira do cais. Mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. O traje a rigor, tá? Aqui nós temos uma letra de música e o referente dele, o contexto ao qual ele vai realmente se basear é a distinção social, a diferença entre realmente as pessoas que moram no morro e as pessoas que moram mais na parte centralizada, tá? Ele mostra justamente fazendo uma crítica a essa diferença, não só social, mas também cultural, ideológica e, enfim, todos os outros fatores que envolvem essa distinção, tá? Com relação à função referencial ou denotativa, o objetivo é apenas passar uma informação. Ela não traz tantos aparatos. Passei a informação de um modo objetivo, claro, conciso. Eu estou diante da função referencial ou denotativa. São quase 10 horas da manhã. Uma informação super tranquila, direta, concisa e super rápida, tá? Agora, diante das funções, já que nós vimos os elementos, a primeira que aparece aqui para nós é a função apelativa ou conativa. E aí, olha só, o objetivo do emissor, que no caso vocês viram, é que cada uma das funções se pauta em um dos elementos da comunicação, é convencer o receptor a tomar uma atitude. Olha só esse exemplo. Não vá ainda. Por favor, não vá ainda. Espera anoitecer. A noite é linda. Me espera adormecer. Não vá ainda. Não vá ainda. Então, esse trechinho aqui que eu trouxe para vocês mostra realmente essa função apelativa, querendo que o outro permaneça, fique, não vá embora. Então, a função realmente é convencer, tá? E aí, a partir disso, vai se fazer todas as produções diante do objetivo e diante também da função. Agora nós temos a função emotivo-expressiva, mensagens centradas na primeira pessoa do discurso, cuja função é expressar sentimentos, sensações ou opiniões do emissor. Então, realmente, vocês vão ver na função emotiva esse lado subjetivo. Você pode gostar de alguém, mas outra pessoa pode não ter essa mesma proximidade, esse mesmo carinho pela mesma pessoa que você acabou ali fazendo essa descrição, tá? E aí o que acontece? Tudo isso se pauta dentro da subjetividade. Estou tendo agora uma vertigem, tenho um pouco de medo.
A que me levará a minha liberdade. O que é isto que estou te escrevendo? Isto me deixa solitária. Clarice Lispector. Então vocês observam que, vestigem, tenho, me, estou, tudo isso são traços, tá, de primeira pessoa do discurso, que é o eu. Então, vocês observam essa carga de emotividade e expressividade diante da leitura aqui do fragmento de Clarice Lispector. Diante da função metalinguística, ela é centrada no próprio código, que no caso é a língua portuguesa, tá? Emprega-se a linguagem para explicação da própria linguagem. Por exemplo, quando você está diante de um dicionário, você está diante da função metalinguística, ou seja, são palavras que estão dando o significado das próprias palavras. É o código trabalhando em cima do próprio código. Então, você está diante desta função aqui, tá? E ele traz como exemplo para a gente. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabem de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Mário Quintana. Então, vocês observam que ele está falando de poema, escrevendo um poema, o código falando do próprio código, tá? Nós temos a função fática, centrada no canal de comunicação. O objetivo do emissor é estabelecer ou manter contato com seu receptor. Então, olha só, alô, alô, marciano. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano está na maior fissura porque está cada vez mais down no high society. Então, vocês observam aqui que a função fática, ele está tentando abrir o canal de comunicação. Como? Quando você está no telefonema, você sempre está ali respondendo a pessoa. Oi, tudo bem? Estou entendendo. Por quê? Você precisa deixar aberto esse canal de comunicação e você faz isso por meio da função fática, que realmente é essa centralização no canal de comunicação, tá? Por último, nós temos a função poética, que ela vai trabalhar a exploração da linguagem conativa ou figurada, tá? E justamente ela vai estar preocupada com a estrutura aqui da mensagem, como você vai receber, como você vai reagir diante daquilo que você está lendo ou ouvindo. Então, olha só esse exemplo. Segue o seco. A boiada seca, na enxurrada seca, a trovoada seca, na enxada seca. Segue o seco sem secar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que o seco é o ser sol, sem sacar que algum espinho seco secará. E a água que sacar será um tiro seco, e secará o seu destino, secará, tá? Carlinhos Brown, vocês observam que realmente tem essa preocupação com a linguagem e realmente ele enfatiza na palavra seca, fazendo realmente essa associação com tudo isso que nós acabamos de realizar a leitura, tá? Então, a partir disso, vocês observam que a preocupação realmente é com a linguagem e ela está preocupada com essa questão da figuração, fazendo uma dissociação aí entre a linguagem conotativa e a linguagem denotativa, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.